Fala aí, pessoas que assistem YouTube. Tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês do Macbeth, de Shakespeare. Para começar, essa edição aqui é maravilhosa, é uma edição de um box da Nova Fronteira de obras selecionadas do Shakespeare. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. É muito boa, tem alguns comentários antes de cada peça, é bem interessante. Bem, Shakespeare não precisa de muita introdução, né? Mas só por questão de curiosidade, o Macbeth foi escrito ali em 1606, se eu não me engano, foi a primeira apresentação, e é a menor de todas as suas tragédias. E logo de cara, eu acho que é a minha nova peça preferida, o Macbeth, realmente conseguiu desbancar o Édipo Rei de Sófocles, que estava lá em cima, no topo, porque, nossa, é brilhante. Depois de ler a peça, eu fiz algumas aulas de apoio para poder entender melhor, interpretar melhor, né? Eu vou recomendar duas aqui em especial. Uma é do Guilherme Freire, que ele vai dar um contexto um pouco mais histórico, tem 30 minutos ali a aula dele. O canal dele é sensacional também, um ótimo professor, sigam lá. E a outra é a do José Monir Nasser, que são duas aulas de 1h30, mais ou menos. Cara, sensacional. O José Monir Nasser, pra quem não conhece, é um professor que eu boto minha mão no fogo que você vai encontrar, que você não vai se arrepender de ver as aulas dele no YouTube. Os links pros vídeos deles vão estar aí na descrição. Então, como um breve spoiler, a interpretação que eu resolvi abordar com base nessas aulas da peça, eu escrevi um mini parágrafo que eu vou ler aqui pra vocês. Macbeth é a história do homem que subverte a ordem vigente pelo assassinato simbólico de Deus e se destrói aos poucos, consumido pela própria ganância e incapaz de sustentar a grandeza do próprio ato. Bom, como de costume nas minhas resenhas, eu vou falar o nome das principais personagens, vou deixar aqui o nome deles aqui na tela para melhorar a compreensão, e eu vou passar pelo enredo da história, já comentando os pontos que eu vou falar, e depois eu parto para uma interpretação que abrange a história mais no geral. E uma dica, não deixe de ler essa peça mesmo que você conheça a história, porque essa que é a beleza dos clássicos. A experiência não está unicamente nos fatos da história, são as histórias ruins que dependem só dos fatos. A construção e o conteúdo de clássicos como esse tem tanta profundidade que só conhecer os fatos é quase que um elemento banal da história. Portanto, não deixe de ler. Bom, vamos lá, falar o nome dos personagens aqui. Tem o Macbeth, que é o principal, e inicialmente ele vai aparecer como um general. Tem a Lady Macbeth, que é a sua esposa. Tem o Banquo, que é amigo do Macbeth e também general. Tem o Duncan, que é o rei da Escócia. Tem o Malcolm e o Donalbain, que são filhos do rei. Tem Macduff, Lennox e Rossi, que são alguns dos nobres escoceses. E tem as bruxas, que vão ser entidades malignas da peça. Bom, logo no início da tragédia, já vai dar pra perceber que ela é meio sombria, porque ela vai abrir com trovões num local meio sombrio e com as 3 bruxas planejando o encontro delas com Macbeth. E só por questão de curiosidade, essas 3 bruxas têm um certo tipo de conexão com as moiras das tragédias gregas, pra quem conhece, que eram aquelas deusas que tinham a ver com o destino do homem e etc. Bom, mas o cenário é o seguinte, tá ocorrendo uma guerra que é fruto de uma revolta de alguns Thanes. Thane era tipo era um título de nobreza escocês, era um pré-título de nobreza, por assim dizer. E bom, o rei Duncan estava defendendo, obviamente, o seu reinado na Escócia contra essa revolta, e ele vai descobrir, junto de alguns nobres, que o Thane de Cawdor foi um dos que traiu ele. E como o Macbeth e o Banquo estavam fazendo um ótimo trabalho como generais, principalmente o Macbeth, o rei Duncan decide que esse título de Thane de Cawdor agora vai ser dado para o Macbeth. Mas o Macbeth e o Banquo, eles ainda não sabiam, eles estavam lá na floresta, eles estavam prestes a ter o encontro deles famoso da peça importante com as bruxas, eles ainda não tinham conhecimento disso, de que o rei ia dar o título para o Macbeth. E bom, vai cortar para outra cena, na qual vai ser o Macbeth e o Banquo na floresta, e eles vão ter um encontro com as 3 bruxas, que elas vão fazer elas vão fazer algumas profecias para eles. Por exemplo, pro Macbeth, elas vão chegar e vão falar: "Salve Macbeth, Tane de Glamis, Fane de Cawdor, que um dia há de ser rei." E o Macbeth não vai entender nada, porque ele era Fane de Glamis, mas ele não era Fane de Cawdor, e ele não... como que ele ia ser rei? E pro Banquo, elas vão falar que ele um dia será pai de reis. E bom, elas fazem essas profecias e desaparecem. E bom, logo após disso, o Macbeth e o Banquo, meio confusos ainda, vai chegar um nobre escocês, que vai ser o Angus, e ele vai contar pro Macbeth que ele foi presenteado pelo rei com o título de Fane de Cawdor. E, obviamente, os dois vão ficar super perplexos, porque, a profecia que a bruxa acabou de falar aconteceu na cara deles. E aí eles vão conversar um pouco, meio em dúvida ainda sobre o que pensar dessa profecia, e já vai ter uma pequena brecha do Macbeth ali, na qual ele vai dizer algo do tipo: mas se essa profecia é boa, ela tá me presenteando com coisas boas, por que eu estou pensando numa coisa tão horrível? E essa coisa que ele tava pensando era exatamente em matar o rei. Porque, se elas falaram que ele vai ser rei um dia, isso só poderia acontecer se ele matasse o rei e os herdeiros do rei, porque ele não tinha nenhuma maneira natural de se tornar. Isso é muito interessante, porque vocês vão perceber na interpretação que o rei, ele tem nessa peça um papel meio espiritual, meio divino, meio que de espírito da ordem. Ou seja, o Macbeth já estava tendo pensamento sobre matar o espírito da ordem, por assim dizer. Mas ele ainda vai se mostrar meio confuso quanto a isso, ele não estava muito certo do que ele ia fazer. E aí, ele vai mandar uma carta para sua mulher, que era Lady Macbeth,
contando tudo o que aconteceu, o episódio com as bruxas, etc. E ela imediatamente vai se mostrar como um elemento maligno na peça. Porque ela vai ler a carta e ela imediatamente vai entender que eles tinham que matar o rei, e ela vai falar coisas já do tipo, nossa, a gente tem que fazer isso, mas o Macbeth ele é meio fraco, ele ainda é sujeito a um pouco de bondade, talvez ele falhe, talvez ele fraqueje na hora de cumprir a tarefa. E ela até fala que vai jogar brio no ouvido dele para que ele não deixe de lado a ambição por cumprir essa tarefa. E bom, vai ser decidido lá na história que o rei Duncan e alguns nobres eles iam passar a noite, iam festejar na casa do Macbeth, porque o Macbeth tinha ganhado o título e etc, fazia um sentido. Ou seja, vai ser um momento perfeito para que eles cometam o assassinato do rei, certo? Porque vai estar lá na casa deles. Mas aí vai ter uma cena interessante, porque ao conversar pessoalmente com a sua mulher, o Macbeth ele já vai meio que duvidar da capacidade dele de realizar esse ato. Tipo, pô, ele não precisa, ele já tem título, ele já tem as coisas dele, pra que ele vai fazer isso? E aí vai vir a cena clássica da mulher dele falando coisas do tipo, nossa, mas cadê o homem com quem eu me casei? Cadê a ambição que você tinha? Você vai fazer isso comigo também? Você vai me desejar e depois no segundo seguinte já vai desistir? É isso. Quem muda muito de ideia são os fracos. E aí você já percebe o papel que a Lady Macbeth tem nessa peça. E na interpretação do Munir Nasser, que é que eu achei sensacional, a Lady Macbeth ela vai aparecer nessa história como um símbolo feminino, parecido com o de Eva na história da queda. Assim, do ponto de vista interpretativo, ela não é exatamente uma mulher, ela é o feminino simbólico. Ela representa o desejo ilegítimo humano, o desejo das coisas que não lhe são devidas, igualzinha a Eva na história da queda. E aí o Macbeth, como um bom gado, ele decide ouvir o que a mulher dele tá falando e se submeter completamente à ambição para realizar o ato. Tudo planejado, eles decidem esperar os convidados deles dormirem para eles poderem matar o rei. E bom, aí vai ter uma cena que, foi uma das que mais mexeu comigo na peça inteira, que é o Macbeth vai matar o rei, ele vai voltar e ele vai estar contando como foi para sua mulher, ainda com as mãos ensanguentadas e com o punhal que ele usou para matar. E eu vou ler para vocês exatamente o que ele conta. Um riu, dormindo. O outro uivou matança. Acordando-se os dois, fiquei ouvindo. Mas eles só rezaram para depois voltar ao sono. Disse um, louvado seja Deus. O outro, amém. Conto-se vendo essas mãos de carrasco, não pude, ao seu pavor, dizer amém, quando os ouvi dizer, louvado seja. Por que não pude eu dizer amém? Precisava de bênçãos, mas o amém travou na minha boca. E essa cena é muito forte simbolicamente porque ele queria dizer amém, ele queria pedir uma bênção, mas como ele estava prestes a realizar um ato maligno, ele estava prestes a matar simbolicamente o espírito de ordem, ele não pôde. De certa forma, ele estava tão submetido ao mal que ele não conseguiu falar uma palavra tão pura. Ele não conseguiu fazer um pedido tão puro. De certa forma, na sua consciência, o futuro já tinha acontecido, o assassinato já tinha ocorrido, porque ele já estava completamente decidido sobre o que ia fazer. E ele vai contar para a mulher dele que ele também ouviu gritos de Macbeth não dorme mais, ele matou o sono, que, simbolicamente representa a consciência dele falando, agora você não vai conseguir dormir mais sabendo o que fez. E, resumindo um pouco, vai rolar uma baita confusão, vai chegar o Lennox e o Macduff de manhã para buscar o rei, eles vão descobrir o que aconteceu, os Macbeth vão incriminar 2 guardas do rei colocando os punhais com sangue lá junto deles, e aí os filhos do rei, desconfiados, vão fugir com medo de serem mortos também. E aí, depois do rolo todo, toda a conversa, o Macbeth vai culpar os filhos do rei, aproveitando que eles fugiram, né, dizendo, se eles fugiram é porque eles fizeram algo de errado, então foram eles. E bom, 2 coisas que são importantes. A primeira é que quando Lennox chega para buscar o rei naquela manhã em que ele descobriu que o rei estava morto, ele comenta que a noite que ele teve foi terrível, a noite foi de ventania, é como se a terra tivesse tremido de febre. E a outra coisa importante é conectada com essa que eu acabei de contar, que vai ser o seguinte, o Rossi vai ter uma conversa com um velho numa cena, e eles vão falar sobre como tá tudo muito estranho, como tudo tá ao contrário. O dia parecia noite, os cavalos do Duncan, que uma vez eram majestosos e obedientes, do nada se tornaram insanos, e uma coruja matou um falcão, coisas completamente fora do comum, é como se tivesse invertido a ordem. Ou seja, na noite em que o rei foi assassinado, houve uma inversão da ordem natural, por assim dizer. O dia virou noite, ventos terríveis, a terra tremeu de febre. Já dá pra ir entendendo o sentido sensacional que tem essa história, né? Bom, passado tudo isso, o Macbeth se torna rei. Aí, adiantando um pouco, o Macbeth deixa de ver o Banquo como amigo e passa a ver ele como um empecilho, porque na profecia das bruxas dizia que o Banquo seria pai de reis. Então, meio que se torna um empecilho pra ele ali, porque ele era o rei na hora. E aí, resumindo, o Macbeth manda uns assassinos lá, mata o Banquo, só que o filho do Banquo foge. E bom, a partir daí, o Macbeth vai entrar num estado de pura busca por poder e ambição. A mulher dele vai ficar louca, vai começar a ter episódios de sonambulismo e etc. E o Macduff, que era um dos nobres, já percebendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo, já desconfiando do Macbeth,
ele decide partir para a Inglaterra e encontrar com Malcolm, que era um dos filhos do rei Duncan, que estava lá refugiado. E o Macbeth, percebendo essa movimentação do Malcolm, essas coisas que estavam acontecendo, ele decide visitar as bruxas de novo para atrás de mais profecias que o ajudem. E dessa vez, elas dirão 3 coisas a ele. A primeira é para que ele tome cuidado com o Macduff. A segunda é que ele só vai ser destronado quando a floresta de Birman subir a cidade. E a terceira, de que ele só será morto por alguém, ele nunca será morto por alguém que foi parido por uma mulher. Ou seja, o Macbeth fica super confiante, porque, pô, se ele não vai ser morto por ninguém que foi parido por uma mulher, e só vai ser destronado quando uma floresta subir a cidade, pô, como que a floresta vai fazer isso? É impossível, então ele fica 100% confiante. E aí, depois disso, já dá pra perceber que o Macbeth perdeu toda a sua essência e característica humana. Porque vai ter a cena mais aterrorizante da peça, que vai ser ele mandando matar os filhos e a mulher de Macduff. E vai ter isso na peça mesmo. E bom, aí vai ter uma cena super importante, que vai ser o Macduff e o Malcolm conversando sobre virtudes e etc, e decidindo sobre atacar e destronar o Macbeth. E eles vão pedir ajuda pro general inglês, que vai dar as tropas dele lá pra invadir. E essa cena é importante porque vai ficar claro que o Malcolm era o herdeiro verdadeiro e merecido do trono da Escócia, porque ele vai se mostrar uma pessoa de virtudes exemplares. Ou seja, vai ficar claro que ele vai ser aquele que trará a ordem de novo para o reino. E bom, o último ponto bastante importante antes de passar para o final da peça é o que é a passagem mais famosa da tragédia inteira, que é a Lady Macbeth. Depois de ter ficado louca, ela se mata e vão contar isso pro Macbeth. E aí vai ter a passagem nihilista dele, que vai ser aquela famosíssima da peça que eu vou ler aqui para vocês. Ela devia morrer só mais tarde, haveria um momento para isso. Amanhã e ainda amanhã arrastam nesse passo o dia a dia, até o fim do tempo pré-notado. E todo ontem conduziu os tolos à via em pó da morte. Apaga a vela. A vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate no palco, e depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, todo som e fúria, sem querer dizer nada. E aí eu vou ler em inglês também, porque eu achei que nenhuma tradução ela consegue representar poeticamente o que o Shakespeare passou em inglês ali. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then it's heard no more. It is a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. E essa passagem é impressionante porque dá pra perceber que esse é o ponto em que ele chegou ao fundo do poço. Que cego pela ambição, cego pelo simples desejo de poder, ele percebe que sua vida foi sem sentido e foi como a de um ator idiota que fica se debatendo no palco de um lado pro outro. Ou seja, a ambição lhe deixou sem sentido e a ganância fez do niilismo uma espécie de realidade. E bom, resumindo o final da história, o Malcolm e o Macduff vão voltar lá com o exército inglês, eles vão destronar o Macduff vai matar o Macbeth. E vai ser até bem engraçado, porque o Macbeth tava todo confiante, né? Tipo, a profecia, não sei o quê. Só que o Macduff vai contar que, na verdade, ele não foi parido, ele nasceu de cesariana. E a outra profecia das bruxas também vai falhar, porque a floresta de Birnan também vai subir lá a cidade, porque os guerreiros, quando eles estavam passando, eles pegaram ramos da floresta e eles botaram em cima da cabeça, para não serem vistos. Então, realmente, se tinha o efeito de que a floresta estava subindo. Ou seja, isso só serve para mostrar como a natureza das previsões malignas é ambígua, que é parecida com as previsões dos oráculos das tragédias gregas, por exemplo. Mostra como o conhecimento demoníaco é confuso, ele nunca é preciso e simples, ele é sempre confuso, sombrio e ambíguo. E bom, assim acaba a história. O Macbeth morre, o reinado da Escócia é restaurado agora sob o poder de Malcolm, que era um líder bom e virtuoso. E agora eu quero fazer os comentários acerca das interpretações sobre que abrangem a peça como um todo. E bom, de início eu quero dizer que essa peça começou a fazer um sentido absurdo depois que eu li ela prestando atenção no sentido simbólico, porque isso é algo que o próprio Monir Nasser observou. Os personagens têm papel simbólico profundo nessa peça. O próprio rei Duncan, como eu já falei, ele parece como um certo espírito da ordem, como se ele fosse uma representação de um espírito divino de Deus na Terra. É falado na peça que ele é um rei bondoso, um rei virtuoso, um rei que mantinha a ordem, ele tinha respeito pelos seus nobres e um monte de outras coisas. Já o casal Macbeth, ele vai ter uma representação terrena, ou seja, a história inteira gira em torno do conflito entre céu e terra. Todos os acontecimentos da peça giram em torno das consequências do assassinato ou sobre o pensar do assassinato. E ocorre exatamente da terra matar os céus. E quando eu tava assistindo a aula e mesmo lendo a peça, que eu fiz até uma marcação no ponto aqui, isso me lembrou muito da passagem da morte de Deus do Nietzsche. Aliás, só para mostrar a semelhança disso, eu vou ler rapidinho duas passagens aqui. Uma é do Macbeth, com as mãos com sangue ainda depois de ter matado o rei Duncan, e a outra é a própria morte de Deus do Nietzsche. A do Macbeth primeiro. Batem lá fora. Quem bateu? Por que todo o ruído me apavora? Que mãos são essas que me arrancam os olhos?
Será que o vasto oceano de Netuno pode lavar o sangue dessas mãos? Não, nunca. Antes essas mãos conseguiriam avermelhar a imensidão do mar, tornando o rubro verde. E agora o Nietzsche. Deus está morto, Deus continua morto, e fomos nós que o matamos. Como havemos de nos consolar, nós, os assassinos entre os assassinos? O que o mundo possuiu de mais sagrado e de mais poderoso até hoje, sangrou sob nosso punhal. Quem nos há de limpar desse sangue? Que água poderá nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogo sagrado seremos forçados a inventar? A grandeza desse ato não é grande demais para nós? Deu para perceber as semelhanças? Simbolicamente, o Macbeth matou Deus na peça. Ele matou os valores, ele deixou de lado qualquer tipo de dignidade, moralidade, virtude. Ele deixou tudo isso de lado e se submeteu à busca completa por poder. O que acabou por deixar ele, no final da história, num estado de niilismo, numa vida sem sentido mesmo, que é exatamente o que acontece se você nega os valores absolutos e vive sua vida numa busca descontrolada por poder. E outras coisas que confirmam essa interpretação da peça são as falas de que, na noite do assassinato, a ordem se inverteu, foi tudo sombrio, foi tudo uma destruição, um caos, a terra tremeu de febre, e que na manhã seguinte, o dia ainda era noite, e tudo aquilo que era majestoso e impecável se tornou insano e absurdo. É que nem o Monir Nasser fala na aula, a noite tomando o lugar do dia representa o caos tomando o lugar da ordem, a ordem se desmancha no ar. Ocorre na peça, então, uma inversão da ordem natural, no qual o homem mata simbolicamente Deus. E aí o sentido da peça fica absolutamente claro, é um estado de ordem vigente, que é tomado pelo caos e a tentativa de restauração desse estado de ordem. O rei Duncan é assassinado, simbolizando o fim de uma ordem vigente, o caos toma lugar, o que é simbolizado pelo reinado de Macbeth, e há uma restauração da ordem depois, que é simbolizada pela volta do Malcolm e o herdeiro legítimo assumindo o trono. Isso possui uma semelhança gigantesca com o mito de criação egípcio, lá com Horus, Osíris e Seth, e com o próprio Rei Leão lá, com o Simba, o Mufasa e o Scar. Isso se conecta muito com as coisas que eu vi na aula do Peterson. E eu tô falando isso porque o próprio Monir Nasser confirma na aula dele. Ele fala que a visão de Shakespeare do próprio modelo de vida humano era uma visão de constante queda e redenção, que é exatamente a forma como o Peterson enxerga o modelo fundamental da vida humana. Fica até aí na tela a esquemática que ele usa para explicar o tempo inteiro na aula dele qual é a sua teoria. E a última coisa que eu quero falar sobre é reforçar sobre quão interessante é a passagem niilista do Macbeth. Porque, eu vi pessoas falando que nesse ponto o Shakespeare estaria defendendo o niilismo, mas é exatamente o contrário. É o ponto mais baixo da peça, é a confissão do Macbeth da desgraça que a vida dele se tornou por ele ter buscado só a ambição e poder. Ou seja, a falta de sentido não é vista pelo Shakespeare aí como uma verdade, é visto como uma cegueira. Por isso, para finalizar o vídeo, eu vou citar uma das minhas passagens preferidas do Jordan Peterson no 12 Regras pra Vida, que até um colega meu compartilhou um dia desses aí no Facebook, então valeu aí, Gilmar. É um clichê do niilismo, como a frase: em 1 milhão de anos, quem vai saber a diferença? A resposta correta a essa declaração não é: bem, então tudo é sem sentido. A resposta correta é: qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa. Tornar você mesmo irrelevante não é uma crítica profunda ao ser, é um truque barato da mente racional. E a história de Macbeth é uma representação clara disso. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter me estendido aí bastante, mas tem bastante coisa pra falar dessa peça. Se vocês gostaram, se inscreve no canal que eu vou trazer mais resenhas desse tipo. E se tiver ficado alguma coisa confusa, por favor deixe aí nos comentários que a gente comenta e conversa um pouco. E bom, é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!